Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da AsiaQuest, e estou aqui para falar dos resultados dos nossos fundos no mês de maio, mas principalmente falar do cenário prospectivo e o que nós imaginamos que é a política de investimentos adequada para esse ambiente. Nós tivemos uma reviravolta política nos últimos 20 dias que causou grande tumulto no Brasil, influenciando não só o ambiente político, mas também causando bastante volatilidade nos mercados. É importante destacar que a reação dos mercados, num primeiro momento, as denúncias contra o presidente Temer foram muito severas, causando circuit breaker em diversos ativos, mas que de lá para cá o mercado mostrou bastante tranquilidade, maturidade e parte dessas perdas já foram revertidas na maior parte dos ativos. Bom, olhando para frente, nós temos 3 cenários possíveis. Um desses cenários parece bastante improvável, que é um cenário de perda de parâmetros, onde o Brasil entraria numa espiral de crescimento da dívida pública sem nenhuma perspectiva de aprovação das reformas, mesmo num próximo governo que seria eleito no final do ano que vem. Nesse caso, não haveria juros suficientes para conter a saída de recursos do Brasil e isso faria com que o real se desvalorizasse muito e essa desvalorização cambial extrema faria com que a inflação subisse e inviabilizasse a queda de juros por parte do Banco Central. De cara, nós descartamos esse cenário. Por quê? Porque entendemos que o Brasil hoje está com o seu quadro de déficit de conta corrente equacionado, será de 20 bilhões de dólares ou menos. Existe uma grande entrada de recursos no Brasil, safra recorde, as exportações vão muito bem, preço de commodities sustentado por um ambiente de mercados emergentes muito positivo ao redor do mundo e de crescimento sólido na China, dentro dos parâmetros que haviam sido previstos pelo governo chinês. E, finalmente, nós temos um investimento direto estrangeiro muito constante no Brasil. Mesmo nos anos de 2014 e 2015, no auge da crise econômica e política do governo Dilma, o investimento estrangeiro direto, o FDI ou o IED, se manteve muito alto. O Brasil é o terceiro maior recipiente do mundo. Por quê? Porque nós somos uma das 5 maiores economias de consumo do mundo e as empresas aqui constituídas têm que continuar investindo em seus negócios. Por tudo isso, nós achamos que aqueles que acham que o dólar pode ser um bom hedge para um problema maior político no Brasil, esse hedge pode ser manco. O dólar hoje seria um hedge muito mais importante para uma deterioração do cenário lá fora, que nos parece improvável. Os Estados Unidos estão crescendo menos do que se imaginava, mas ainda crescem vigorosamente. A grande surpresa é o crescimento da Europa e a manutenção do crescimento chinês, sem falar também em alguma recuperação econômica no Japão. Esse ambiente dos Estados Unidos não crescerem tanto, do presidente Trump estar enfraquecido, fazem com que aquela plataforma política que elegeu Trump de protecionismo comercial e expansionismo fiscal esteja ameaçada. Não cremos que o presidente Trump hoje tem força para impor essa agenda, o que faz com que aquela perspectiva de um Fed subindo juros agressivamente desapareça. Esse é um cenário muito positivo para mercados emergentes e que dá alívio para o Brasil. Portanto, nós não imaginamos um cenário de dólar muito forte. Quais são os cenários que restam? Os cenários que restam são, sem entrar na possibilidade da manutenção do governo Temer ou da substituição por outro, o que parece é que o mercado inicialmente achou que era muito fácil fazer essa substituição sem combinar com os russos e agora nós vemos que essa substituição não é fácil, é delicada. Mas de qualquer forma, os 2 cenários que restam são um cenário onde o governo Temer ou de alguém que o suceda seja capaz de continuar com as reformas, mesmo que sejam reformas com menos intensidade do que as propostas anteriormente. Nesse caso, haveria uma grande reação positiva dos ativos, seja ativos em bolsa, seja ativos de juros de longo prazo, queda do dólar e continuidade do ciclo de queda dos juros, ou um cenário onde o governo atual ou que o venha a sucedê-lo não consiga implementar as reformas e aí nós tenhamos uma repetição aí do final do governo Sarney daqui até o ano que vem. Nesse caso, você não teria essa valorização da Bolsa, não teria uma valorização tão grande de juros longos, seria até uma posição um pouco mais arriscada, mas ainda haveria sim espaço para a queda dos juros. Por quê? Porque nesse caso a recuperação econômica demoraria mais. E com isso nós teríamos mais slack de oferta e mais frouxidão no mercado de trabalho, com a manutenção de uma taxa de desemprego alta, por achar que, nesse cenário, o processo de estagnação da economia permaneceria. É preciso lembrar que nós temos eleições no final do ano que vem, e essas eleições
podem ensejar aos investidores algum conforto. Existe, na nossa perspectiva, um legado criado pelo governo Temer. Primeiro, que as reformas são necessárias para botar o país no trilho e que o ciclo econômico passado acabou. O governo está quebrado e não tem a capacidade de induzir crescimento. Esse crescimento tem que ser feito via investimento e consumo. E, por um outro lado, existe também a percepção de que quem quer que venha assumir o Brasil vai ter que fazer essas reformas. Porque o governo Temer mostrou de um jeito ou de outro, pelo menos há 20 dias atrás, esse era o panorama, que estava próximo de conseguir a maioria para poder aprovar a reforma da Previdência. Então fica aí um legado de que essa reforma não é impossível de ser feita e temos confiança que será feita porque é uma demanda, no final, da sociedade, para que o país possa estar estabilizado. Finalmente, olhando para os nossos fundos, o Quest Multi chegou a perder 6% no auge da crise do mês passado, mas acabou terminando o mês com 2,70 de queda. Absolutamente compatível dentro das metas do fundo. Os fundos long short se portaram muito bem. O Total Return perdeu um pouco mais de 1,5% e o Equity Hedge apenas 0,5%. É bom lembrar que em ciclos de destruição de capital, os fundos normalmente conseguem proteger o investidor de perdas maiores e retornam muito mais rapidamente ao CDI do que os ativos, seja o IMAB ou mesmo a Bolsa. Por exemplo, em média, os fundos long short levam 20 a 25 dias para voltar para o CDI depois de grandes perdas. Olhando aqui para o evento Donald Trump, o nosso fundo macro chegou a perder 5%. Em apenas 52 dias, o fundo voltou para o CDI. Portanto, investimentos sempre têm que ser feitos com horizonte de longo prazo. E no horizonte de longo prazo, os nossos fundos vêm batendo os benchmarks desde seu início. Esse é o caso do Multi, esse é o caso do Equity Hedge, é o caso do Total Return, sem falar nos nossos fundos de ações que batem os benchmarks com larga sobra. Queremos chamar a atenção aqui para dois produtos que se portaram muito bem durante a crise e que nós achamos que são produtos muito indicados para esse novo panorama de um pouco mais de indefinição. Depois de ajustes que fizemos no ano passado, o low vol voltou a ter uma rentabilidade muito consistente. A meta do fundo é 105% do CDI. Desde o início, o fundo acumula 120% do CDI. O único ano em que perdemos do CDI foi ano passado, com 90%. Diminuímos em novembro a taxa de administração e de lá para cá, a taxa de administração é 1,10%, e de lá para cá o retorno do fundo tem sido espetacular. No mês, o low vol rendeu 174% do CDI e acumula no ano 124%. Para um fundo que não corre riscos de mercado, tem baixíssimo risco de crédito, faz apenas operações de arbitragem e tem liquidez em D1. É um produto que, sem dúvida, cai como uma luva num ambiente de pouca visibilidade e ainda alta volatilidade nos mercados. O Quest Loot também, que é nosso fundo de crédito high grade com liquidez em D1, teve uma rentabilidade de 107% do CDI no mês, sabendo que sua meta é algo entre 101 e 103. Também é um instrumento interessante para se utilizar com caixa. E, finalmente, nós chamamos também a atenção para os nossos fundos long short, que se portaram muito bem, e para os fundos multimercado, que eu não tenho dúvida que voltarão a ter desempenho muito consistente no longo prazo. É isso por esse mês. Tivemos que fazer um vídeo um pouco mais longo em função de todos os fatos que aconteceram. Obrigado e até a próxima.